Seja bem-vindo você que está chegando. Esse é o momento de você cuidar daquilo que você fala. Deixa a reclamação e a murmuração para bem longe da sua vida. Deus estava falando comigo que algumas pessoas às vezes são derrotadas. Algumas pessoas, as bênçãos delas demoram um pouco mais para acontecer por causa da murmuração. E eu tenho uma palavra que vai ser bem pontual aqui para você. Escute bem, às vezes 5 minutos orando é bem melhor do que um dia inteiro reclamando. 5 minutos orando é melhor do que você passar o dia inteiro reclamando e murmurando das coisas que ainda não deram certo ou das coisas que ainda te incomodam. Quando você coloca algo em oração, Deus pega a causa na mão dele. Deus começa a batalhar por você. A Bíblia diz que sobre isso, que Deus, ele trabalha para aqueles que nele esperam. Você vai ver aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 13, diz: E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, crie, por isso falei. Nós cremos, também por isso falamos. Eu quero compartilhar também aqui na prática com vocês um testemunho que eu tive a respeito do poder das palavras. Uma vez eu fui pego para pregar de surpresa durante a situação mundial. E Deus me deu essa palavra. Crie, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Agora, o Evangelho veio para restaurar tudo que foi perdido por causa do pecado. E aquele dia, Deus começou a me inspirar. Eu comecei a falar, se você não crê em algo, você também não deveria falar. Eu falei, você crê que o seu filho é um capetinha? Você não crê. Então por que você fala? Você crê que nada vai dar certo para você? Você crê que essa enfermidade vai continuar no seu corpo? Então se você não crê, você não deveria falar. Porque se você fala algo por muito tempo, se você fala algo por tempo suficiente, seu coração começa a crer. E quando o seu coração crê e a sua boca fala, isso libera um movimento no mundo espiritual. Eu declaro agora em nome de Jesus que todas as palavras malditas, ditas por você ou ditas por alguém a seu respeito, estão canceladas, e caiam por terra agora em nome de Jesus. Se tem alguém aqui agora com peso espiritual, se tem alguém aqui passando por batalhas na mente, eu dou uma ordem que essas batalhas sejam paralisadas agora, em nome de Jesus. Você vai ver que na Bíblia mesmo, você vai ver por muitas vezes o poder das palavras. Deus criou todas as coisas pelo poder das palavras. E essa vez, quando Deus me deu essa mensagem, eu passei 15 dias rindo e não sabia nem o porquê, né? E nem conhecia também alguma história, né, que já tinha sobre isso. Eu vim saber um pouco mais sobre isso depois, né, que eu compartilhei a experiência no início aqui do canal. Então, quando Deus me deu essa palavra, eu preguei essa palavra na igreja e depois eu passei os próximos 15 dias rindo sem parar. Como assim? Exatamente isso. Eu ia no mercado rindo. Eu estava dirigindo o carro rindo. 15 dias eu estava em casa rindo. E as crianças, mãe, o que está acontecendo com o pai? Eu tenho 4 filhos e eles estavam já sem entender. Você imagina a pessoa rindo sem parar. Eu nem sabia bem o porquê. Deus, será que é por alguma promessa? Será que é o fruto do seu Espírito em mim? E só depois eu vim entender alguma coisa, que é algo bem específico para mim, mas o que nós precisamos entender aqui é que existe uma unção da alegria. A Bíblia fala sobre o óleo de alegria no lugar de espírito angustiado. Então, no meio daquela situação mundial, o Espírito Santo decidiu me alegrar. Você está vendo? E foi com essa palavra. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, crie, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Você vê que
o espiritual, ele é mais real, mais poderoso do que as coisas físicas. O espiritual é eterno. E tem pessoas que às vezes não entendem e às vezes até receberam Jesus como Salvador, mas têm dificuldade de crer em coisas básicas que a palavra de Deus diz. O mundo espiritual, ele é regido pelo poder das palavras. Você está ouvindo? É claro que nós temos o sangue de Jesus e também essas palavras devem levar a alguma prática, né? Mas primeiro, tudo começa no espiritual e começa no poder das palavras. Por isso, você deve estar vigiando. O que você tem falado? Você tem murmurado, só reclamado? Sabe, essa reclamação ou essa murmuração, ela deve ser para o seu primeiro tempo de oração. Essa murmuração ou essa coisa que te incomoda, isso deve ser colocado em oração. E se você está aqui nessa oração, você está debaixo de um direcionamento de Deus. Por quê? Deus estava falando comigo que era para eu cancelar palavras que iriam dar algum tipo de problema. Você sabe que às vezes as pessoas entram em problemas desnecessários por causa de palavras que são lançadas no mundo espiritual. Você está ouvindo? Então, naturalmente, né, tem palavras naturais aqui do mundo físico que podem também causar problema, ditas sem sabedoria, mas não é isso que eu estou falando. Estou falando de palavras no mundo espiritual. Por exemplo, se você fala uma palavra de derrota, alguma coisa errada sobre você mesmo, o mundo espiritual, o inimigo, ele pega aquilo lá e tenta atrapalhar a sua vida. Tenta pôr um impedimento, uma dificuldade, uma enfermidade, mas Deus te trouxe aqui para cancelar todas essas palavras malditas, dita por você ou dita por alguém a seu respeito. E Deus está falando, o espírito de fé está vindo sobre a sua vida. Eu declaro óleo de alegria no lugar de espírito angustiado. Se você está passando por momentos de tristeza agora, Deus está falando duas coisas com você. A primeira, vigia nas palavras que você tem dito. Pare de murmurar e creia que Deus, ele não precisa de situação favorável para agir. E segundo, tem coisa que você não pode fazer. Mas a Bíblia diz que existe uma unção que quebra o jugo. O poder de Deus agora está agindo em seu favor. E Deus está quebrando todo o peso espiritual contra a sua vida. Você crê nisso? Ele está quebrando agora todas as palavras de maldição, todas as palavras de murmuração até, que o inimigo pegou isso para tentar te afastar da presença de Deus e tentar impedir que o plano de Deus aconteça na sua vida. Eu sei que eu tenho falado isso algumas vezes aqui, mas em Jeremias 29:11, fala que Deus tem um plano bom para nós. E quando nós vemos as promessas que Deus tem, as promessas que Deus vai revelando para nós durante a nossa jornada, tem pessoa que acha que é tão bom para ser verdade que prefere não acreditar, né? Pois é, o Evangelho é tão bom, mas ao mesmo tempo ele é verdade. Por quê? Jesus veio para restaurar todas as coisas. E ele começa a fazer isso nesse presente século. Porém, nem tudo vai ser restaurado aqui. Mas Deus vai fazer muita coisa boa, muita coisa poderosa na sua vida, nessa sua breve passagem aqui na Terra. Sabe? Deixa esse pessimismo de lado, esse espírito de dúvida de lado e recebe o que Deus tem para você. Você sabe por que espírito de dúvida? Porque o inimigo se aproveita de dúvidas e de situações para lançar pensamentos, né, que vai colocar incredulidade na sua vida, sempre duvidando do que Deus pode fazer. Para de duvidar do que Deus pode fazer, às vezes sua mente está falando errado. Talvez a situação está falando, porque você analisa a situação e fala, a coisa está séria. Mas a situação também não pode influenciar no poder de Deus. Deus é Deus. E Deus continua fazendo milagres. Ele não precisa de situação favorável para agir. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, Deus vai cuidar de nós. Deus vai nos guiar. E na era futura,
vai ser melhor ainda. Nós temos a eternidade. Você está ouvindo isso? Então, não tem para onde correr. Se você está andando com Jesus, sempre tem algo bom para você. Escreve aqui, o melhor tempo da minha vida está chegando. Se você ficar na terra, tem algo bom de Deus para você. E se chegar a hora de você ser promovido um dia, eu declaro vida em nome de Jesus, tá? Você não vai ser promovido por agora, não. Né? Na hora que chegar a hora, aí que é o plano ainda melhor de Deus para nós. Você está ouvindo isso? Olha o que diz aqui, Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Você vai ver ao longo da história bíblica, por exemplo, nos profetas, nos juízes, você vai ver muitas vezes, o povo se afastava de Deus, mas quando eles se arrependiam, Deus vinha e libertava, Deus vinha e abençoava. O povo se afastava de Deus, mas quando eles clamavam, Deus vinha com misericórdia e com graça. Você está ouvindo isso? Você que está perseverando e crendo que Deus pode fazer algo na sua vida, eu quero orar com você agora. Porque Deus vai trazer uma alegria. Deus sabe que você precisa de alegria. O ser humano na Terra precisa de alegria para viver. Você sabia disso? Você sabia disso? E alegria não é pecado. Alegria é fruto do Espírito. Às vezes a gente passa tanta situação, né? E o mundo natural nem entende. Por que que ela continua alegre? Né? Nem sempre é fácil, mas por que ela continua alegre? Por quê? Porque existe algo dentro de você. O Espírito Santo está agindo dentro de você. Quando você recebe a Jesus, você tem um novo nascimento, você nasceu de novo, você tem essa dádiva dentro de você, que é o reino de Deus habitando dentro de você, que é Deus fazendo morada dentro de você. Então, não murmure. Por quê? Porque você pode ser um salvo e não estar desfrutando dessa alegria que o mundo não pode entender, como o apóstolo Paulo disse. A Bíblia fala que nós devemos ter a transformação do nosso entendimento. Você vê? Você recebe Jesus e foi salvo. Agora tem que ter a transformação da mente. E não ser guiado mais pelo natural, não ser guiado mais pela mentalidade humana. Mas nós precisamos sermos guiados pelo Espírito de Deus. Eu declaro sobre a sua vida esse tempo onde Deus está restaurando a sua identidade. Deus está restaurando o seu entendimento de que você é um filho de Deus, de que Ele está com você e de que você não vai murmurar, você não vai mais reclamar, porque até em coisas ruins que acontecem, Deus tem algum plano que às vezes nós não entendemos, mas Ele vai fazer algo. Agora, tem gente aqui que está entrando em um tempo de refrigério. Deus sabe quando você precisa de um refrigério. Às vezes é tanta luta, tanta batalha, tanta dificuldade, e Deus fala, agora eu preciso de um refrigério. Mas para viver o refrigério, também nós precisamos obedecer, sermos guiados àquilo que Deus está nos direcionando. Nós não podemos ter coração duro. Vamos falar a verdade, às vezes, quantas vezes nós já tivemos o coração endurecido e não obedecemos? Quantas vezes você sabia que Deus estava te pedindo para fazer algo e você não fez? Quantas vezes eu sabia que Deus estava me pedindo para fazer algo e eu não fiz? Você está ouvindo? E aí vem o quê? Alguma consequência. Mas Deus continua sendo bom. E se você decidir no seu coração agora viver uma mudança, viver algo novo que Deus tem reservado para você, se você decidir, agora eu vou obedecer o que Deus está querendo, agora eu vou entrar no plano de Deus, se você decidir agora, sabe, os céus e a terra vão começar a se mover em seu favor agora. E a boa mão de Deus vai te surpreender por esses dias. Você crê nisso? Se você crê, escreve aqui, eu creio, escreve amém, e nós vamos orar agora. Pai, no nome de Jesus, obrigado porque o Senhor está restaurando o entendimento, restaurando a identidade de cada um que está aqui. Pai, eu peço que o Senhor venha trazer o entendimento que nós somos filhos, filhas do Senhor. E nós temos o privilégio de te servir.
Eu peço que o Senhor venha nos ajudar e nos orientar a viver cada plano, a viver cada coisa que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Obrigado porque o Senhor já tem cancelado todas as palavras de maldição, todas as palavras de derrota, e nós pedimos a sua misericórdia pelos momentos que nós murmuramos, pelos momentos que nós reclamamos. E nós decidimos, Pai, a partir de agora, a confiar. Nós pedimos a tua ajuda, Espírito Santo, que o Senhor venha nos conduzir, que o Senhor venha nos guiar para esse tempo novo, para esse tempo de propósito, para esse tempo na sua presença, para esse tempo de obediência ao que o Senhor quer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que tem um pedido de oração agora, escreve aqui: eu tenho um pedido de oração. Eu declaro uma unção de milagres, uma unção de cura agora, operando na sua vida e operando nesse pedido de oração. Eu queria você colocando aqui, coloca: eu tenho o meu pedido de oração. Eu sei que Deus vai fazer algo muito poderoso no nosso meio a partir de agora. Se você está com alguma dor, eu declaro cura em nome de Jesus. Se você precisa de algo urgente também, eu declaro a mão de Deus, declaro o poder de Deus agindo na sua vida e agindo nessa situação que você está com uma necessidade. E eu sei que você vai testemunhar. Pai, libera a tua unção agora, uma unção de milagres. Se existe alguém aqui com uma enfermidade, eu declaro cura em nome de Jesus. Curas simples ou curas complexas estão acontecendo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, ajuda cada um aqui a vigiar nas palavras. Pai, nos ajuda a falar fé, a falar aquilo que edifica, a falar palavras de fé, palavras de esperança, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer que Deus é bom? Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Você pode adquirir o nosso livro através do telefone que está aqui na descrição, 199-9588-3146. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. E no primeiro comentário fixado, eu vou deixar uma oração especial para você. Eu via um bebê, né? Então, se você está orando por uma criança, eu vi como se fosse um bebê, como se fosse você achando que algo tem afetado esse bebê. Não sei se é algo emocional ou se algo tem afetado essa criança. E eu via Deus agindo e Deus respondendo uma oração de alguém que está aqui. Você que está orando por um bebê, que está se preocupando com a saúde de um bebê, de uma criança. Deus está ouvindo o seu pedido de oração agora. E Deus está agindo na vida dessa criança. Então, fique em paz, que a unção de Deus, o poder de Deus está agindo na vida dessa criança. Não sei se é uma mãe, mas eu via alguém, né, preocupado com esse bebê, com a saúde dessa criança, com uma proteção para essa criança. E Deus está falando que Ele está protegendo, Ele está guardando. A unção de Deus está sobre a vida dessa criança, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer que Deus é bom? Escreve aqui, glória a Deus, né? Nós estamos num lugar diferente aqui hoje, mas deu tudo certo, né? Até o nosso próximo encontro. Até lá.